verso 26. Hoje não vamos pregar, hoje vamos fazer tipo de um estudo bíblico acerca da ceia do Senhor. A diferença entre uma pregação e um estudo bíblico é que o estudo bíblico tem a tendência a explicar, ou parar para explicar, várias vezes vá atrás para repetir o que foi dito, etc. Então, o teor dessa mensagem, eu considero isto tudo uma mensagem, vai funcionar assim. Vamos primeiro então ler alguns versos em Mateus 26, verso 26, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tome e coma, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é, o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Imagina, Jesus falando disso aos discípulos. Eles já estavam no ar, sem perceber nada do que estava se passando, em primeiro lugar. O que é estranha aquele servir daquele pão. Mas imaginem isso na sua mente para compreenderem bem. Deixe-me repetir a leitura do verso 28, que diz assim: Isto é o meu sangue de aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu vos digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Vinho novo não é vinho, isso não se trata aqui do nosso vinho de beber. Agora vamos curvar a nossa cabeça, levantar o nosso rosto para o céu e vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor que te ajude. Há pessoas que entram na igreja, saem da igreja e não pediram ao Senhor para compreender a sua palavra, ou não pediram ao Senhor para cantar melhor. A gente deve pedir ao Senhor aquilo que nós queremos receber dEle. Levante o seu rosto para o céu, mesmo sentado, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Todo-Poderoso, estamos aqui como teus servos, como teus filhinhos, reunidos para falar desse assunto tão sério. O Senhor sabe, desde já, Senhor, eu te peço por mim que veio falar e por todos que vamos ouvir, Senhor. Lança a tua bênção, a tua unção, Senhor. Não é assim de tristeza, mas de alegria, e alegria com abundância, porque Jesus está vivo, e está vivo para nunca mais morrer, e está vivo para ser o glorioso para toda a eternidade. Te louvamos, porque sabemos que o Senhor já derramou a sua bênção. No nome de Jesus nós agradecemos, e os amados irmãos dizem amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Tome e coma. Vamos dizer todos juntos: Tome e coma. Só mais uma vez: Tome e coma. Nunca tinha acontecido isso antes. Comer pão naquela hora, não. A festa judaica já tinha sido celebrada, a Páscoa dos judeus já tinha sido celebrada, o cordeiro já tinha sido preparado e comido, etc, etc. E agora, depois disso tudo, o Senhor levanta-se e diz essas palavras: Toma e come. Este pão é o meu corpo. Antes que faça alguma confusão nos ouvidos que me estão ouvindo, deixe-me dizer: a linguagem bíblica não é linguagem popular. Quando o Senhor diz que este pão é o meu corpo, não necessariamente, porque várias vezes
pelo menos uma vez em especial, o Senhor disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês, discípulos, são as varas da vinha. Jesus é uma videira? Não. Os discípulos eram varas de vinha? Não. Mas a linguagem bíblica é assim. Quando o Senhor Jesus diz aos discípulos: toma e come, é nesse teor que o Senhor está falando. Vamos continuar. Ao lermos este versículo, fica claro o mandamento de Jesus: toma e coma. Isso é um mandamento, é uma ordem que Jesus deu. Ele não pediu licença, ele não conversou, ele não falou, ele disse: vocês tomem o pão e comam o pão. É uma ordem, é para se fazer. Sempre que comerem deste pão e beberem do cálice, lembrem-se, ou vocês que se lembram, é o sangue da nova aliança entre Deus e o homem por meio de Cristo. Diz que é uma aliança, um contrato entre Deus e o homem. E a mulher? A linguagem bíblica é diferente da linguagem popular. Quando o Senhor fala, sempre fala ao homem, querendo dizer o ser humano. As senhoras, as mulheres estão aqui envolvidas, é assim que se compreende. Mas não está escrito as mulheres, a linguagem bíblica é assim. Quando nós fazemos alguma coisa, usamos a ferramenta, abrimos uma porta, seja o que for, temos que nos adaptar àquilo que estamos fazendo. Não se abre uma porta com os pés, é com as mãos, etc, etc. Assim, na linguagem bíblica, é assim que fala. É o sangue da nova aliança entre Deus e o homem, quer dizer, para toda a humanidade, por meio de Jesus Cristo. Neste sentido, quando a Bíblia fala do homem, está também falando da mulher. Já está bem explicado. O que significa, uma pergunta, Santa Ceia? Vou repetir a pergunta. O que significa Santa Ceia? A Santa Ceia significa um memorial, uma ordenância do próprio Senhor Jesus para os seus seguidores, para os seus servos, para nós. Está aqui alguém que é seguidor de Jesus? Nós somos convidados. O Evangelho convida, chama as pessoas para virem a Jesus e seguir a Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Quem vem a Jesus e não segue a Jesus fica no mesmo lugar. Jesus vai onde ele fica no mesmo lugar. Se ele tiver a sorte de acordar, ele dá mais uma corrida e vai apanhar o Senhor Jesus. Quem vem a Jesus tem que seguir a Jesus. João, de onde é que está Jesus para eu o seguir? E como é que eu vou o seguir? Nós estamos falando de situações espirituais. Jesus não está aqui, mas Jesus, desde o Espírito Santo, está aqui. E Deus, o Pai, montou o Espírito Santo. Jesus, quando esteve neste mundo, esteve como Consolador também. Chegou o tempo que ele disse: eu vou embora, mas eu vou mandar um outro Consolador, que vem ser o Espírito Santo. O Espírito Santo está neste mundo e vive e está morando no coração de todo aquele e aquela que já aceitou Jesus como seu Salvador. Então, o Espírito Santo está em todo lugar, até mesmo em lugares ruins que nós não devemos frequentar, fazem coisas mal feitas. O Espírito Santo está ali de certo modo. O Espírito Santo não está em todo lugar para fazer a mesma coisa. Em lugares ele está para abençoar, em outros lugares está para avisar, em outros lugares está para ajudar o pregador a falar e assim por diante. Bom, há muito mais para dizer acerca disso, mas temos que caminhar. A Santa Ceia significa um memorial, uma ordenança do Senhor Jesus para os seus discípulos e que nos faz lembrar do seu sacrifício na cruz para perdão de nossos pecados.
E desse perdão vem a salvação de nossas almas. E também nos dá a esperança da vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26, é verdade para os irmãos, não precisam de abrir as vossas Bíblias, mas repetindo a chamada bíblica, 1 Coríntios 11, 23, diz assim: pois recebi do Senhor, essa pessoa eu recebi do Senhor é o apóstolo Paulo, que está escrevendo aos Coríntios. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Jesus venha. Os irmãos estão vendo o privilégio e a categoria, exatamente, e a categoria, o grau em que nós estamos? Direi para os irmãos, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Nós, querendo ou não, estamos anunciando a morte de Jesus. Sabe o que é que eu acho muito interessante? Já desde criança isso me incomodava. Agora não me incomoda, mas eu não posso parar sem explicar. Jesus não tem vergonha de dizer que morreu. Jesus quer que nós digamos, que a gente diga que Jesus morreu para nos salvar. Jesus morrendo não foi uma vítima, foi um vitorioso. Aleluia! Quando nós morremos, vamos dizer assim, quando uma pessoa morre, pronto, acaba, não vale a pena falar disso, todos conhecem. Mas a morte de Jesus foi uma morte mais ou menos como as outras, mas foi um triunfo, porque o Senhor Jesus estava morrendo para te salvar a ti e para me salvar a mim. Querido irmão, levanta a tua mão direita e diz: graças te dou, Senhor, graças a Deus, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa que eu sempre gosto de explicar, é o seguinte: não pensa, Jesus sempre foi Deus e quando esteve aqui neste mundo sempre foi homem. Há quem diga que é 100% Deus e 100% homem. Eu não gosto muito dessa porcentagem aqui, mas isso é popular falar assim. Jesus, como é que eu vou explicar? Morrer, mas sofrer, derramar sangue, mas não foi por ser Deus que ele não sofreu. Quando eu era criança eu pensava muito nisso. Jesus era Jesus, ele curou o que estava manquinho, ele curou o que estava doente, ele podia muito bem, ele tinha poder para passar por aquilo e não doer, por assim dizer. Não pense nisso. Jesus sofreu a ignomínia da cruz. Deixa-me mandar-te para o dicionário. Jesus sofreu a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, as dores da cruz. Obrigado, Senhor. Não estamos aqui não é para chorar, estamos aqui para louvar a Deus, louvar a Jesus por tudo isso. Louvar o seu nome. Nós apreciamos tanto isso. Ok, vamos continuar. Como podemos observar,
como podemos observar, e estamos observando, no que acabamos de ler. A Santa Ceia é um memorial e mandamento para que todos os cristãos não se esqueçam de Jesus, não se esqueçam que Jesus deu seu corpo, sua vida, seu sangue por nós. Sempre quando se lembrar de Jesus, quando estiver cantando, tocando um instrumento em casa, que seja louvores ao Senhor, quando disser glória a Deus, lembre-se que estás dizendo em música, a tua boca está proferindo essas palavras porque Jesus morreu. Jesus sofreu para nos salvar. É por isso que está escrito, é para nós lermos e perceber, Jesus é dia de festa, eu vou à igreja, Jesus morreu, graças a Deus a gente são salvos. Não, vamos pensar nisso como deve ser pensado. Não vê fazer. Não faça a vontade da minha carne. Custa-me, mas eu não vou fazer. Mas, Senhor, sofri bastante para salvar a minha alma. Não vou me envolver com coisas deste mundo que não prestam, com o que é pecado, o que é isso. Não, vou fazer um esforço e não vou fazer. Isso é uma desonra ao meu Jesus. Meu Jesus morreu para me salvar e aí a fazer isso contra o meu Jesus. Não quero fazer isso. É assim que nós devemos ver essa situação. Tudo isto serve, tudo isso que eu estou falando, serve para nos lembrar de duas coisas. O que Cristo fez por nós e como devemos ser obedientes a Ele, Jesus. Agora, vamos mudar um pouco e falar da importância da Santa Ceia do Senhor. Deixe-me fazer uma apresentação do que eu vou falar, para não entrar sempre de licença. A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial de extrema importância, ou de muita importância, pois demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso à entrada a Deus. Deveria ler esse parágrafo mais uma vez. A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial de extrema importância, pois mostra a libertação do pecado, a libertação da morte e o acesso ao Senhor. Tudo isso parte dessa mesa. Tipicamente, a mesa não é nada, mas é alguma coisa, sem dúvida. Tudo isso depende da ceia do Senhor. Diga comigo, a ceia do Senhor. Diga, obrigado. A ceia do Senhor. Quando chegar a casa vais-te lembrar que a tua língua do hebreu para dizer isso. A ceia do Senhor é muito importante. É muito importante. Continuando. Os salvos têm acesso ao Senhor nosso Deus através da oração em nome de Jesus. A oração para ser ouvida por Deus tem que ser feita em nome de Jesus. Se nós repararem, quando alguém faz uma oração, no fim da oração, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Bom, vamos continuar. Dava pano aqui para muita coisa, muita conversa, mas eu não vou explicar mais nada. Os salvos têm acesso, entrada ao Senhor nosso Deus. Os irmãos imaginam isso? Deixa-me perguntar a um irmão. O irmão está imaginando isso? Vou perguntar a uma senhora. A irmã está imaginando isso? Tem acesso à presença de Deus? Os irmãos imaginam a distância? Nem vale a pena pensar nisso. O mundo que nós vivemos é uma cabeça de um alfinete relacionada com o que Deus criou, com esse espaço que Deus criou. Como é que nós temos acesso ao trono de Deus? Temos pela morte e a ressurreição de Cristo Jesus.
Foi exatamente para isso que ele veio. Opa, mas isso é tão difícil de crer. Vocês, os protestantes, falam tanto nisso. Vocês... Isso não tem nada a ver com protestantes e nem com outra coisa qualquer. Isso é pela fé. Aqui está o ponto. O que nós cremos, cremos pela fé. O que eu creio acerca de Deus é pela fé. Mas pelo facto de ser pela fé, não significa que não tem valor. Porque essa fé é posta em Deus e Deus preparou tudo para que essa fé rompa esses mistérios divinos e chegue ao céu onde está o Deus Todo-Poderoso, a nossa voz, a nossa vontade, a nossa oração, o que nós pedimos, o que nós não pedimos, tudo chega à presença de Deus. Já ia fazer agora comparações com o telefone. Deixa-me dar com o telefone agora. O sistema que Deus criou para isso é muito melhor do que todos os sistemas que os homens têm criado de comunicação. É verdade se diga que faz admirar o que os homens têm criado em termos de comunicação. Eu não estou apreciando isso, mas Deus é muito maior de tudo isso, muito maior de tudo isso. Então, como é possível telefonar daqui para o outro lado do mundo? Deus fez as coisas de maneira que é possível nós entrarmos em contato com o trono de Deus daqui, deste lugar onde cada um está. Seja fechado, seja ao ar livre, as ondas estão sempre abertas para o céu, pela fé em Cristo Jesus. Para nós percebermos, não totalmente, mas perceber um pouco acerca disso, é necessário nós virmos a Jesus, seguirmos a Jesus, porque quando isso acontece, o Espírito Santo mora em nós. Vamos dizer juntos, glória a Deus? Aleluia! O Espírito Santo mora em Deus. Jesus, Deus, mora em nós através do Espírito Santo. Não toma lugar. O Espírito Santo mora em nós e não toma lugar. Fica em nós, dentro de nós, e Ele nos ajuda a compreender aquilo que a nossa mente, o nosso computador não compreende. Há coisas que os irmãos sabem, que os irmãos sentem, mas a sua inteligência não dá para definir. Há uma forma de definir isso. Joelho no chão e oração a Deus, o Espírito Santo te faz compreender coisas que a nossa mente não foi feita para as compreender. Então, vamos agora ler o meu parágrafo aqui. Os salvos têm acesso ao Senhor, nosso Deus, através da oração feita em nome de Jesus, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. E ainda temos mais uma coisa, que é a vida eterna. Quantos estão ouvindo a minha voz? Quantas estão ao alcance da minha voz que creem que têm a vida eterna? Levanta a mão. O que é ter a vida eterna? Bom, ter a vida eterna pode ser duas coisas. Uma que não se compreende e a outra é que nunca morre. Quem tem a vida eterna nunca morre. Mas na Bíblia tem um segundo significado. Não está morto de qualquer maneira. Está morto para estar no céu com Jesus. Bom, mas não está escrito que a gente vá para o céu. Mas está escrito que nós vamos para onde Jesus está. Diga-me de lá para cá, onde é que Jesus está? Não é no céu? Então quem crê nele de todo o coração, a sua alma, o seu espírito, estará no céu com Jesus. Aliás, deve ser lugares muito especiais. Isso agora fora do nosso contexto. Deve ser lugares muito especiais porque Jesus foi preparar lugar para nós, para a igreja. E a boca do Senhor Jesus disse isso há cerca de 2000 anos. Já está levando 2000 anos para preparar os lugares para a igreja.
nós não vamos exigir, mas nós queremos pensar que deve ser coisas das mais maravilhosas, que é ver preparar os lugares e depois eu venho buscar vocês para estar comigo no céu. Irmãos, isso é tão fácil, tão maravilhoso. Porque é que mais pessoas não enchem essas igrejas todas, ou mais ainda, e buscam ao Senhor para serem salvos e ter a alegria de ter a vida eterna? A ceia do Senhor fala, envolve a vida eterna. Continuamos. Celebramos a ceia até que Jesus volte. Pois foi assim que Jesus instituiu em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. E estamos publicando com esse procedimento que Jesus vai vir buscar a sua igreja. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica, que era um memorial para lembrar a libertação do povo Israel da escravidão no Egito e a esperança da terra prometida. Qual foi a terra prometida ao povo de Israel? Canaã, construída por um dos filhos de Noé, chamado Cam. Ele estabeleceu a Canaã, que veio a ser a terra prometida. E agora? Então, Israel é o nome da terra ou Israel é o nome do povo? O nome da terra é Canaã e o nome do povo é o povo de Israel. Mas por que é que tem no mapa, na carta geográfica, tem Israel como mapa? Os homens sabem fazer essas coisas, mas o que está aqui escrito é outra conversa. E os caminhos estão-se preparando no Médio Oriente acerca desse Israel e daquela, deixa-me usar o termo que o vovô usava, aquela nisca de terra, que é cerca de 9% da terra que está marcada aqui no livro Deuteronômio, 10%. Era a mesma coisa como se eu tinha $100 e ficou com cerca de $10 na algibeira. É o que está acontecendo com o território de Israel. Gostava de falar por isso por cerca de meia hora, mas nós vamos continuar. Só mais um momento, o relógio está me enganando. Como podemos observar no que acabamos de ler, a Santa Ceia é um memorial e mandamento para que todos os cristãos não se esqueçam que Jesus deu seu corpo e seu sangue por todos nós. Tudo isto serve para nos lembrar de suas coisas, das duas coisas, o que Cristo fez por nós e como devemos ser obedientes a Ele e a Jesus. Eu no princípio falei disso, não estou repetindo por engano. A importância da Santa Ceia do Senhor, eu vou apresentar agora. Eu vou apresentar o que eu estou falando agora. Um parágrafo só por causa do relógio. A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial de extrema importância. Falei nisso no princípio. Estou apresentando o que estou falando. Pois a ceia do Senhor demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso ao Senhor. 3 coisas: libertação do pecado, libertação da morte e o acesso para Deus. Os salvos têm acesso ao Senhor nosso Deus através da oração em nome de Jesus. Como resultado, o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição e ainda a esperança da vida eterna. Celebramos a ceia até que Jesus volte, pois foi assim que Jesus instituiu. Porque sempre convém que beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica e era um memorial para lembrar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e a esperança da terra prometida.
No Novo Testamento, Jesus não só institui, mas ordena que a ceia ou a comunhão seja celebrada até a sua vinda. E por isso é um ato memorial de extrema importância para a vida do crente. Já está bem fincado. Agora, vamos ver 5 motivos, 5 razões por que nos levam a participar da Santa Ceia. O primeiro motivo é a obediência a Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto. Vamos dizer mais uma vez como no princípio. Façam isto. Diga comigo. Façam isto. Isso depende da obediência. Se nós não fizermos, nós estamos obedecendo. Nós vamos fazer isso para a glória de Deus. E o resto da mensagem, que é quase tanto, como eu falei, fica para a próxima oportunidade. Graças a Deus porque até aqui chegamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e agradecer por tais maravilhas que o Senhor tem colocado ao dispor da humanidade, Senhor. Feliz é aquele que reconhece em Jesus o Salvador da sua alma. Senhor, toque em algum coração que esteja ouvindo a Tua palavra, Senhor, neste templo e fora do templo, e que Jesus venha e faça morada nessas vidas, Senhor, porque breve Jesus voltará e nós queremos estar com Jesus. No que diz respeito à Santa Ceia, Senhor, ajuda-nos a respeitá-la ao máximo, a cumprir e gozar dela. Tudo isso nós pedimos e entregamos ao teu cuidado, no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem, amém. Agora,